Primeiro episódio, raças extraterrestres que nos criaram. Anunnaki. Eu não vi Olá isto ainda. a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas da Alma, um canal de desinformação que não segue as linhas gerais daquilo que é transmitido ao grande público. Desinformação. É um canal alternativo, fora da caixa, para aqueles que estão despertos e para aqueles que querem despertar e não se contentam com as informações ditas credíveis. Por isso, hoje temos connosco o investigador e escritor José Garrido, que nos irá falar das nossas origens extraterrestres e da verdadeira história da humanidade que durante séculos tem sido ocultada e distorcida, e que é no mínimo impressionante. Não se esqueçam de subscrever o canal, compartilhem as nossas entrevistas. José Garrido iniciou a investigação do fenómeno OVNI em 1976, sendo desde 80 conselheiro de vários agrupamentos de investigação de pesquisa ultraterrestre. Até dezembro de 72 foi membro da Geogrupo de Espeleologia e OVNIologia. Em janeiro de 73 fundou o CEAFI, Centro de Estudos Astronómicos de Fenómenos Insólitos, e a revista Insólito. Desde 1974 é colaborador da ESA e da NASA. Em 89 foi nomeado coordenador adjunto de IRALF, Federação Internacional para a Pesquisa de Vida Extraterrestre. Apresentou várias conferências, das quais se destacam as civilizações pré-colombianas, os Anunnaki, missões à Europa, satélite de Júpiter, civilizações extraterrestres, wormholes e a física quântica, e publicou os seguintes livros: Portugueses, afinal, quem somos? Os filhos dos Anunnaki, o paradoxo de Fermi, as Vimanas e as visões de Ezequiel, Adão, Adapa e Asherá, esposa de Deus, os gigantes e as armas dos deuses, as arcontes e as elites, e agora vamos ao nosso convidado. Esses livros José Garrido, muito obrigado por estar connosco. E obrigado, boa tarde. Bem-vindo ao canal Conversas da Alma. Muito obrigado, muito boa tarde. Vamos então agora às nossas perguntas. José, começando por um dos seus livros com o título Portugueses, afinal quem somos? Está comprovado cientificamente que os lusitanos têm um gene único no mundo, o gene A25bis DR2, e o nosso código genético é considerado o mais antigo à face da Terra. Malta, temos o código genético A25B2. Isto é tão bom, eu sabia que isto era bom. Quem são os portugueses? Quem são? Qual é a nossa origem remota? Anunnaki, Atlantes ou outra raça estelar? É uma raça. Boa tarde, mais uma vez. Na minha opinião, os portugueses são descendentes de um povo que existiu, pré-adâmico, que existiu na Terra, que eram os Atlantes. Provavelmente os Atlantes foram de origem não terrestre. Isto custa um pouco a aceitar, pela ciência oficial, mas é um facto que há provas evidentes de que isso ocorreu. Eu recordo que há cerca de 12 mil anos, o problema é este, é que todos os povos querem ter lá a sua Atlântida. Pois. Nomeadamente, por exemplo, os gregos, afirmando que Santorini era aquela Atlântida, final do Euro, nas Bahamas, a dizer que a Atlântida era nas Bahamas. Sim, no Triângulo das Bermudas, sim. Mas o que é o facto concreto é que nós somos realmente o povo que está mais próximo do Atlântico, aquele que somos. Para onde emigraram, digamos, os sobreviventes da Atlântida. Foram para a zona da Península Ibérica, nomeadamente ao longo da nossa costa e a zona da Galiza. É na Amarleja. Muitos desses na praia da Amarleja. Digamos, sobreviventes da Atlântida, instalaram-se no interior norte de Portugal, na zona de Trás-os-Montes e na zona da Galiza. Olha, o José Cid é que tem razão. Vamos a factos concretos. As pessoas, normalmente, a ciência oficial não acredita que exista Pois claro. Mas para eles é que está errado. Só um momentinho. Um momentinho que eu vou telefonar aqui para os extraterrestres. Estou a ligar aqui no meu Facebook que está a transmitir em Marte. A Atlântida. Porém, já é um facto conhecido que tem havido inúmeros vestígios arqueológicos, nomeadamente nos Açores e na Madeira e também nas Ilhas Canárias. Nas Canárias? De um povo muito antigo
que terá emigrado para essas ilhas em fuga de uma eventual submersão da Atlântida. A Atlântida em si mesmo não submergiu. Ai, não. O que acontece é que há cerca de 12 mil anos, isto já está comprovado, um impacto de um asteroide na zona do Círculo Polar Ártico. No raio de cerca de 500 km à volta desse impacto, foram encontradas grandes quantidades de irídio. Portanto, provavelmente de origem mesmo. Eu tive um colega na primeira classe que era o irídio. Um asteroide, um cometa, mas eu vou mais para o aspecto do asteroide. Sim, eu também voto mais no asteroide. Devido ao aquecimento que provocou esse impacto, toda a camada gelada, vejamos que nessa altura gelada, estávamos na era de gelo, que vem de olhar toda a camada de gelo que existia na zona norte, no hemisfério norte, derreteu quase instantaneamente. E então o que é que acontece? De um dia para o outro, as águas dos oceanos subiram imenso. Pois. Porque foi uma grande quantidade. Grandes catástrofes com, exatamente, naturais. Grandes catástrofes. Exatamente. E o que é que acontece? Houve alguns que conseguiram sobreviver. Depois e tinham migraram para a Península Ibérica. Eu penso que os nossos barcos e passados mais antigos serão aquele povo que são os Oestremni, que se sedentarizaram na zona da Galiza e na zona de Trás-os-Montes. Eram agricultores e mais tarde acabaram por fugir porque houve umas invasões dos povos que eram os povos Saef, que eram povos da serpente, que adoravam um deus que era Serapis, salvo erro, era exatamente Serapis. O que é que esse gajo anda a tomar? E Ofiusa também era a deusa serpente. E esses povos eram oriundos gostava muito de comer serpentes. Do Oriente, da zona do Mediterrâneo, da zona da Anatólia. O que é que acontece? Esses povos lutaram contra os Oestremni, mas foram vencidos. E então foram empurrados pelos antepassados dos lusitanos para norte, para a zona da Galiza. E daí tiveram que fugir e foram em barcos. Foram para a zona da Irlanda. Da Irlanda? E para a zona para a região da Escócia. Por isso é que eles usam aquelas saias, os kilts. O que é que acontece? Em relação... Nós temos que ver o planeta que foi ocupado, este planeta, por civilizações estelares, digamos assim, pré-adâmicas, e foi ocupado em 3 áreas bastante importantes. 3? A área do Atlântico, onde estava a Atlântida, a área do Índico, onde estava Kumaracandú, um continente o Maracandu, eu gosto desse estádio, o estádio do Maracandu. A ciência oficial sistematicamente negava a existência, mas já há provas de que existiu. E a região do Pacífico, que era o continente de Mu. Vocês estão a ver a estátua? A estátua que está atrás está de boca aberta. Eu pessoalmente penso que antes está dos de boca Atlantes, aberta com o que o gajo está a dizer, mas quando começou o vídeo não estava, não sei se repararam. Foram os Anunnaki. Porque existe uma pedra que tem que apresenta o historial dos reis que foram nomeados pelos Anunnaki, que têm mais de 400 mil anos. Onde é que está essa pedra? Muito anterior aos Atlantes. Eu acho que eu uma vez fui a... o Maracandu e o continente de Mu. E o Maracandu. Relativamente aos Anunnaki, também temos cá vestígios na Península Ibérica. Então não temos, pá. Temos aí vestígios com fartura. Houve grandes migrações para aqui. E no outro dia vi um Anunnaki. Isto é complexo porque envolve várias coisas ao mesmo tempo. O caso... primeiro vamos ver o que é que significa Anunnaki. Anunnaki é uma palavra que é significa Anunnaki? Por Anuna, que eram os deuses, e Ki, que significa terra, planeta Terra. Anunnaki eram os deuses que vieram para a Terra. O que é que acontece? Outra confusão que existe em relação aos Anunnaki, eles eram 3 tipos de Anunnaki. Sim. Eram 3 tipos. Eram os do Benfica, eram os Anunnaki, que eram seres bípedos semelhantes aos humanos. Tinham braços, pernas e pés. A estrutura, digamos, em si mesma. Pera, ele disse braças. Há 3 tipos de Anunnakis. Há os Anunnakis que têm braços, pernas e pés. Anunnaki. Eram 3 tipos. 3 tipos. Eram os Anunnaki, que eram seres bípedos semelhantes aos humanos. Ora, como é que era? Tinham braços, pernas e pés. A estrutura, digamos, em si mesma. Tinham braços, com forma humana. Com forma humana.
Havia uns outros que eram os Igigi, O gato que eram que eu estou com falta. deuses menores, Eram bicos anãozinhos. alados, que eram conhecidos como espíritos sábios. Portanto, pertenciam à mesma raça e tinham asas, neste caso, é isso? Todos eles tinham asas. Tinham asas, por isso é que Todos são eles- representados nas tabuinhas Como seres atolados. e nos relevos seres como alados. criaturas aladas, Até há não é? um fado dos Exatamente. Anunnakis, até das tabuinhas, há um fado dos Anunnakis que é aquele das tabuinhas, é das tabuinhas ou das taimanquinhas? Eu não aguento isto. O que é que acontece? Estes Igigi O Gigi, são onde é que veio o representados Gigi? com a cabeça com um aspecto de ave de rapina. Ah, pois eu já vi isso num filme. Portanto, eles foram criados artificialmente, esses Igigi. Ai, Eram é? 7. Foram criados 7. Não há mais. São Escusam de inventar. provetas. Porque há muitas coisas na história dos Anunnaki que estão mal contadas. Ah, pois há, claro. Portanto, os claro que há, Anunnaki então. propriamente ditos eram semelhantes a nós. Sim. Seres Portanto, muito eram altos. um Muito aspecto altos. humanoide. Vai 3 metros. Aspecto humanoide, seres muito altos. Eu acho que este Havia os gajo aqui Igigi que tinham um da aspecto, direitão tinha mais ou Anunnaki. menos a mesma, digamos, porte deles, mas tinham a cabeça em forma de ave de rapina com bico. E havia ainda um terceiro povo, que era um povo aquático, Era o que quê? eram Era o os Aquaman. Oanes. Os Os Oanes Oanes? eram conhecidos pelos homens peixes. Portanto, é era o tipo, se Aquaman. calhar de onde descendem as sereias e todas as lendas dos Onde tristes. vêm essas lendas das sereias? Porque essas lendas das sereias é algo subliminar que ficou no nosso consciente. Sereias não há. Vem do- Agora há nhonhakis Oanes, há é com isso? fartura. Isso há. O nome, a origem é dos Oanes, sim. É, pois. Quer dizer, estes 3 tipos de seres Sim. que coabitaram, Oi? a eles dão genericamente o nome de Anunnakis, mas não são todos. Não. Portanto, eles são diferenciados. São. Eh, Somos o que é que o nosso acontece? canal. Oh, malta, Isto vocês não isto é tocam isto. uma questão. Acelera, homem. Os Anunnaki vêm de um planeta chamado Nibiru. Nibiru. Sim, ouve-se muito falar nisso, é verdade. Nibiru. Ora bem, na minha opinião pessoal, não existe nenhum planeta que se chame Nibiru. Não existe. Não existe. Porque há vários documentos que estão Sim, disponíveis para as pessoas consultarem. Era. Todos, atenção, que eu não estou a desprezar o trabalho dele. Acho que foi um Nada. trabalho meritório que levantou uma pedra do charco. Pois, foi fantástico. mas Nibiru não há. O trabalho dele é fantástico. Há É o que Zirigi. há Há aquela música até Ziridigidum. Há uma passagem que é É o planeta um Zirigidum. tablet É que esse é que é. chama-se O Hino dos 50 Um Nomes de tablet. Marduk. Espera, agora distraí-me. Vou andar para trás porque eu... O trabalho dele é fantástico. É que há O que é um tablet? Há uma passagem que é num tablet que chama-se O Hino dos 50 Nomes de tablet. Marduk, que diz concretamente que Nibiru era o chefe dos deuses. Ah, pois. Diz assim, não é Nibiru- um planeta, pá. Perdão. Como Nibiru, ele projetou as estrelas na órbita. Sim. Os deuses itinerantes obedecem às leis da passagem. Nibiru está no centro. Tá. É o deus a quem eles adoram. É, pois é. Eu gosto muito de Nibiru. Nibiru Pá, é Nibiru, seria uma divindade que eles Nibiru adoravam. frito ou Nibiru. Exatamente. É muito bom. Nibiru diz assim, Diz. aquele que uma vez cruzou o firmamento sem descansar. E depois diz mais à frente algo muito interessante. É o ponto mais importante de todo o universo. E todos os deuses mantêm os seus discursos baseados nele. Ele reúne-se com os deuses como quem reúne um rebanho. Portanto, isto é mais claro que a água, não pode ser. Isso é mais claro que a água, Na minha meus opinião. amigos. Aliás, eu levei 2 anos a fazer a estrutura toda dos Anunnaki. Eu, por Levaste acaso, não sei 2 se anos a consegue fazer a ver. estrutura dos anos. Em que Nibiru é, digamos, o deus dos deuses. É o, digamos assim, o mandão dos Anunnaki. O gajo fez Portanto, aquilo, essa 2 é a anos a minha fazer opinião aquilo. pessoal. Mas e Não dessa se merda trata é de meia planeta hora, nenhum, pá. nem coisa... Na minha opinião. Posso estar E errado. todas essas informações, o José Há uns Garrido templates no foi na Word que fazem biblioteca isso de na boa. Oxford, onde tem as traduções. Exatamente. Dos tablets. Tem um manancial Mas impressionante. os gajos já tinham Está tablets, disponível atenção. ao público. Eu penso que muitos deles estarão também acessíveis na internet. Tá, não estão? Quem quiser pode consultar. É um trabalho meritório. O que Sim, fizeram é a na próxima Universidade coisa que eu vou de escrever Oxford agora aqui é a sobre Anunnaki e o Nibiru.